Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Meus queridos irmãos, abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, meus irmãos, o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 2, meus irmãos, vai falar assim: Deus escolhe Moisés, o nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou, e abriu-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou, e sendo já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, Deus, Ele escolheu o povo de Israel para ser a sua propriedade particular. E quando a gente tem uma propriedade particular, a gente se dedica para cuidar, a gente zela por essa propriedade. E o povo, os hebreus, o povo de Israel, o grande pai do povo de Israel foi Abraão, e depois o seu filho Isaac, Jacó. Mas Jacó teve um filho que se chamou José. E José ele contou seu sonho para os seus irmãos. Os seus irmãos ficaram enciumados, venderam ele para o Egito, e ali no Egito ele passou muitas dificuldades, mas Deus honrou a fé e a fidelidade, porque em meio a todas as dificuldades que ele passou, ele continuou fiel. E Deus honrou a fidelidade de José, e ele foi honrado ali no Egito, se tornando governador. E naquela época o faraó respeitava José, e todos os egípcios respeitavam José, e eles chamaram os filhos de Jacó para morar ali, porque eles tinham esse apreço pelo que José tinha feito pela terra do Egito. Mas passaram-se os anos, e os egípcios se esqueceram daquilo que Deus tinha feito através da vida de José para eles. E o povo de Israel o povo hebreu começou a crescer de uma forma muito grande. E agora o faraó estava preocupado com esse crescimento do povo hebreu, estava preocupado com o crescimento do povo de Deus. E ele fala para os seus soldados, fala para as amas hebreias, que todo menino que nascesse do sexo masculino fosse jogado no rio Nilo. E no meio dessas mães hebreias tinha uma mulher ali que se chamava Joquebede, e ela, vendo ali que se o filho que ela tivesse fosse do sexo masculino, ele iria ser morto, ela não aceitou a sentença de Faraó na vida dela. Ela
não aceitou a sentença do inimigo na vida dela, porque ela tinha gerado um filho e ela falou: Faraó não vai matar meu filho, o inimigo não vai tocar no meu filho, o inimigo não vai matar o meu filho. E ela faz um cestinho ali betumado, e ela coloca o menino no cestinho e coloca ele no rio Nilo, com fé que Deus ia proteger o menino, e com sabedoria também, porque ela sabia que as princesas estariam ali tomando banho pela manhã. E é isso que acontece. A princesa pega Moisés e leva ele para crescer no palácio. E Moisés agora ele vai crescer no palácio, ele vai crescer no Egito, ele vai aprender ali muitas coisas. Ele aprende todo o dialeto egípcio, ele aprende a ciência egípcia, ele aprende ali tudo o que o Egito tinha de melhor para oferecer para os príncipes ali. Ele aprende tudo isso, meus irmãos. Ele cresce ali com todo o conhecimento egípcio. E depois disso, 40 anos se passam. Moisés agora ele vai ver os seus irmãos hebreus, porque ele já sabia que ele era hebreu. E ele vê ali dois hebreus brigando, e ele vai separar essa briga. E um dos hebreus fala: quem te colocou juiz sobre nós? Você vai nos matar assim como você matou o soldado egípcio? Porque um tempo atrás ele tinha matado um soldado egípcio para defender um dos seus irmãos hebreus. E com essa notícia agora ele foge para o deserto, com medo da sentença do faraó. E Moisés agora, meus irmãos, ele vai passar 40 anos no deserto sendo preparado por Deus. Ele vai passar 40 anos no deserto sendo preparado para a grande obra que Deus tinha na vida dele. Ele não sabia, mas ele era o escolhido de Deus para tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito. Ele não sabia, mas ele estava sendo preparado por Deus. No deserto ele passa dificuldades, no deserto ele passa por aflições, por escassez, mas toda essa escassez, toda essa dificuldade que ele estava passando, todas essas lutas que ele estava passando ali no deserto, estava preparando para ele ser o grande legislador de Israel, para ele ser o grande libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. E no meio desse deserto, meus irmãos, 40 anos ele passa no deserto, mas Deus estava cuidando dele no deserto, porque Deus, ali no deserto ele encontra um homem chamado Jetro, e ele se casa com a filha de Jetro, Zípora, e tem 2 filhos com ela, porque mesmo no deserto, Deus estava cuidando de Moisés. Mesmo no deserto, Deus estava suprindo as necessidades de Moisés. Mesmo no deserto, Deus estava entregando para Moisés aquilo que ele precisava. Ele nem sabia, mas Deus já estava preparando aquilo que ele precisava. Aleluia. Porque quando nós estamos no deserto, meus irmãos, às vezes a gente nem sabe, mas Deus já está preparando aquilo que a gente precisa. E é muito melhor do que a gente pede. Às vezes pode ser que ele pediu apenas um alimento, apenas sobreviver, apenas coisas básicas, mas o que Deus tinha para ele era muito mais. O que Deus tinha para ele era uma família, o que Deus tinha para ele era uma esposa, o que Deus tinha para ele era uma casa fortificada, uma casa sólida. É isso que Deus tinha para ele, era um futuro, aleluia. É isso que Deus tinha para Moisés, meus irmãos. E Moisés ele passa ali 40 anos no deserto, e ele está lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente ele vê ali uma sarça pegando fogo. E era normal uma sarça pegar fogo no deserto, porque era muito calor. Mas o que não era normal era a sarça pegar fogo e não se consumir. A sarça pegou fogo e não se consumiu. E ele foi até lá e falou: eu vou até lá e vou ver essa visão. E quando ele chegou lá, Deus falou com Moisés através da sarça. E falou: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e eu vou
enviar Moisés para que você liberte o povo da escravidão do Egito. Aleluia! E Moisés fala: não, Deus, eu não posso ir lá. Se eu for lá, eles vão me matar. Eu saí fugido de lá. E Deus fala para ele: não, aqueles que queriam te matar já não estão mais lá, já não vive mais. Aqueles que queriam a sua morte já não vive mais, Moisés. Pode voltar. Mas ele começou a dar desculpa. Ele fala: não, eu não vou. Eu sou pesado de boca, Senhor. E Deus fala para ele: Moisés, quem fez a boca do homem? Vai, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Quando eu vi essa passagem, a gente também se lembra de Jeremias. Jeremias falou para Deus: Deus, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Mas Deus falou: vai, Jeremias, porque eu vou colocar as palavras na sua boca. Aleluia. Se Deus colocou as palavras na sua boca, fale, porque Deus está controlando a sua vida. Aleluia. E Deus falou para Moisés: vai, Moisés, porque você será o grande libertador do povo de Israel. E Moisés, ele vai até lá, e agora ele volta para o Egito. E quando ele chega lá, ele vai até Faraó, junto com seu irmão Arão. E quando ele chega ali, na frente de Faraó, ele fala: ó, Deus, ele mandou você libertar o meu povo, o povo de Israel, o povo hebreu, para ir até o deserto, oferecer sacrifícios a ele. E Faraó fala: não, eu não vou libertar o povo. E ali ele mostra sinais. Ele joga um cajado, se transforma em serpente. Ele põe a sua mão, se torna leprosa. Depois ele coloca de novo, ela fica sã. E ele mostra sinais ali. Mas Faraó não acreditou nos sinais. Mas Deus tinha falado que ele ia mostrar os sinais para Faraó. Ele ia mostrar todo o seu poder para Faraó. Ele falou: Moisés, vai, porque eu vou mostrar as minhas maravilhas para Faraó. Aleluia. E agora Deus ali, ele envia pragas ali no Egito. A primeira praga, ele transforma o rio Nilo em sangue. Depois ele manda a praga de moscas, de rãs. Ele manda a escuridão, chuva de pedras. E a última praga foi a mais forte, que foi a morte dos primogênitos. Deus, ele deu várias chances para Faraó, mas Faraó não, o coração dele estava endurecido. E a praga dos primogênitos, meus irmãos, Deus fala para Moisés: Moisés, a última praga agora vai ser a mais forte. Você vai pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, vai sacrificar esse cordeiro e vai passar o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai vir, Moisés, e vai ceifar a vida dos primogênitos de toda a terra do Egito. Mas aqueles que tiveram sangue, a morte não vai entrar. E ali Deus operou um grande livramento no meio do povo hebreu. E depois dessa praga, o povo egípcio agora quer expulsar depressa o povo hebreu ali da terra. E eles vão até em direção ao Mar Vermelho. E quando eles chegam ali, Faraó se arrepende. E ele manda o seu exército atrás do povo hebreu. E quando eles estão ali, meus irmãos, o Mar Vermelho na frente, o exército de Faraó atrás, eles estavam num beco sem saída. Eles não sabiam mais ali o que eles iam fazer. Mas Deus tinha tudo planejado. Quando a gente chega num beco sem saída, que a gente vê que a gente não sabe mais o que vai acontecer na nossa vida, não se preocupa. Deus tem tudo planejado. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida. Aleluia. E eles estavam ali, meus irmãos. E agora Deus vai falar para Moisés: Moisés, estende a sua mão, Moisés, estende o seu cajado, que o mar vai se abrir. Aleluia. E o mar se abriu para o povo de Israel passar. Quantos aqui, meus irmãos, já passou por uma situação dessa, de você não saber mais o que você vai fazer na sua vida? Você não vê saída. O maior mar que eu passei na minha vida, que eu não sabia como eu ia atravessar, foi o dia, com 18 anos de idade, eu vi a minha mãe no caixão. E quando eu fui ali, entrei no cemitério, no velório, quando eu fui se aproximando do caixão da minha mãe, assim, minha perna ficou bamba, mas o meu pai estava ali, e o meu pai me segurou assim,
momento difícil. E depois de 2 anos, Deus levou também o meu pai. Depois de 2 anos, com 20 anos agora, eu fui até lá. Agora eu fui ver o meu pai no caixão. E dessa vez, meus irmãos, meu pai não estava lá para segurar minha mão, mas o Espírito Santo de Deus estava lá, aleluia, oh, glória. O Espírito Santo de Deus estava me segurando, estava controlando e guiando a minha vida, aleluia. Não importa o tamanho da dificuldade que você esteja passando, não importa as perdas que você passou no caminho na sua vida, não importa, aleluia, Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai abrir o mar para você passar, Deus ele vai sustentar os seus passos, e você vai chegar onde Ele quer que você chegue, aleluia. Nessa época, meus irmãos, eu estava perdido na vida, envolvido com várias coisas ruins, que eu prefiro nem comentar, mas eu estava perdido na vida, meus irmãos, nessa época, mas Deus estava me ajudando, Deus estava me ajudando, eu não via saída, eu pensava na minha cabeça, o que eu vou fazer agora, sem o meu pai e sem minha mãe, o que eu vou fazer, meu Deus? Mas Deus estava preparando todas as coisas, aleluia. Assim como quando o povo hebreu eles atravessam o mar, eles estavam indo em direção à terra prometida. E quando eu passei por esse problema, tudo estava preparado para mim lá na frente. Eu não estava enxergando ainda, mas tudo estava preparado. Eu tinha acabado de perder meu pai e minha mãe, mas lá na frente Deus tinha uma esposa preparada para mim. Eu tinha acabado de perder meus pais, meus irmãos, mas lá na frente Deus tinha um filho maravilhoso para mim, aleluia. Deus tinha uma família para mim, Deus tinha um ministério para mim, porque nessa época também Deus colocou o amor pela palavra no meu coração. No momento que eu pensei que minha vida tinha acabado, meus irmãos, mas estava só começando, aleluia. Na hora que o povo de Israel estava ali diante do mar, eles pensavam que o exército de Faraó ia matar eles, que a vida deles tinha acabado, mas ali era só o começo da jornada, ali era só o começo de todas as maravilhas que Deus ia fazer na vida deles, ali era só o começo para eles irem em direção à terra prometida, aleluia. Quando você estiver passando pelo pior momento da sua vida, lembre-se disso, Deus está no controle da sua vida, e Ele está só te preparando para você ir em caminho da promessa, a caminho da terra prometida, a caminho das maravilhas que Ele tem para a sua vida, aleluia. Porque Deus Ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Deus Ele sabe de tudo, Deus Ele conhece tudo, Deus Ele tem o controle de tudo, meus irmãos. Não importa a dificuldade que você esteja passando, Deus Ele está no controle. Essa dificuldade é para te preparar, essa dificuldade é para te capacitar, essa dificuldade é para te direcionar ao lugar que Ele tem reservado para a sua vida, aleluia. E o povo hebreu agora, eles atravessam o mar, e Faraó também manda os seus soldados irem atrás, mas quando o povo hebreu termina de passar, Deus fala novamente para Moisés: Moisés, estende o seu cajado novamente, que as águas vão descer agora. E as águas descem e consomem ali o exército de Faraó. E o povo vai em direção à terra prometida. E agora, quando o povo está ali no deserto, meus queridos irmãos, Deus ele fala para Moisés: Moisés, agora Moisés, que vocês já estão em direção à terra prometida, eu enviarei um anjo na sua frente, na frente de vocês, para te guiar até lá, tá bom, Moisés? Moisés falou: não, Senhor, não, eu sei que o anjo é poderoso, mas não, eu não vou sair daqui sem a sua presença, eu não irei a lugar nenhum sem a sua presença, aleluia. Para Moisés, meus irmãos, a presença de Deus era mais importante. Deus ele fez muitos sinais, maravilhas e prodígios, mas para Moisés a presença de Deus era mais importante, aleluia. E Deus fala para Moisés: Moisés, então chama Bezalel, filho de Uri, fala para ele construir uma arca, que eu
mostrar. E Deus mostra a visão para Moisés, como a arca deveria ser. E Bezalel constrói a arca da aliança. Aleluia. Uma arca de madeira de acácia. E Deus fala para Moisés, para Bezalel: Bezalel, você vai revestir ela de ouro por dentro e revestir ela de ouro por fora. Aleluia. Em cima da tampa do propiciatório vai ter uma fagulha que vai sair ali. Você vai colocar 2 querubins ali, Moisés, em cima da tampa, e vai ter uma fagulha que vai sair ali. E essa fagulha não é Kavosh. Essa fagulha é Shekinah. E Shekinah, meus irmãos, não é a glória de Deus. A glória de Deus é Kavosh. Shekinah é a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus estava no meio do povo de Israel. Quantos têm a presença de Deus aqui nessa noite? Quantos estão sentindo a presença do Senhor nessa noite? Aleluia. Porque a presença do Senhor está aqui. A Shekinah de Deus é a presença de Deus. Aleluia. E a arca da aliança, ela carregava a presença de Deus. Porque Moisés não aceitou ir a lugar nenhum sem a presença de Deus. Ele falou: eu só vou, Senhor, se a sua presença estiver conosco. Aleluia. E dentro da arca, meus irmãos, Deus manda Moisés colocar as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Porque Moisés, ele subiu o monte e ele falou para Arão: Arão, cuide do povo. E eles subiram o monte, Moisés e Josué. Mas Moisés falou para Josué: Josué, você vai subir até uma certa parte, depois lá para cima só eu vou subir, tá bom, Josué? Josué, tá bom. E ele foi. E lá Deus deu as tábuas dos mandamentos dele para Moisés. Só que Moisés estava demorando e o povo estava ansioso. E tinha alguns egípcios que tinham ido junto com o povo ali para o deserto. E eles começaram a pressionar Arão agora e falando: Moisés não vai voltar mais, Moisés deve ter morrido, Moisés faz muito tempo que ele está fora. E eles estavam ali ansiosos e ele falou: Arão, faça uma imagem para que esse povo possa adorar. E Arão agora ele pede todo o ouro que o povo de Israel tinha, porque quando eles foram expulsos do Egito, os egípcios deram ouro para eles. E ele pega aquele ouro ali e faz um bezerro de ouro. E o povo ali agora, o povo que tinha visto o mar vermelho se abrir, o povo que tinha visto Deus mandar 10 pragas no Egito, o povo que tinha recebido o mandamento que Deus tinha falado, que não era para adorar imagem alguma, agora o povo estava ali adorando aquele bezerro de ouro. E Deus fala para Moisés: Moisés, volte para lá, porque o seu povo tem se corrompido e estão adorando o bezerro de ouro. E Moisés desce agora irado, e ele pega as tábuas, quebra as tábuas, e ali ele fala para o povo que aquilo estava errado. E ele fala: quem é de Deus vem até mim. E agora os levitas, Deus fala para os levitas tiram essa parte do povo, no meio do povo de Israel que tinha idolatrado. E ali Deus começa a fazer uma grande obra, meus irmãos. Porque, meus queridos irmãos, a presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é maravilhosa. Mas os mandamentos de Deus também são maravilhosos. Porque se a gente obedecer os mandamentos do Senhor, nós vamos andar mais firmes, mais fortes, melhores nessa terra. Então o povo tinha que seguir as ordenanças do Senhor. E depois Moisés sobe de novo e Deus dá novamente as tábuas que ele tinha quebrado. E essas tábuas ele pega e coloca também dentro da arca da aliança. Outra coisa que eles colocaram foi o maná dentro da arca da aliança. Porque o povo passou 40 anos sendo alimentado por Deus. 40 anos Deus mandando maná para alimentar o seu povo. 40 anos Deus supriu todas as necessidades do seu povo no deserto. Porque Deus estava no controle do seu povo. Deus está no controle
igreja. Deus está no controle dos seus servos e das suas servas. O povo de Israel tinha suas necessidades supridas por Deus. Deus supriu tudo aquilo que eles precisavam com o maná. E outra coisa que estava dentro da Arca da Aliança era a vara de Arão que tinha florescido. Porque Deus tinha escolhido Arão para ser o sumo sacerdote, mas alguns não aceitaram essa escolha. E Deus colocou ali, falou para eles cada um pegar um cajado, um pedaço de madeira e ficar na terra. E no outro dia voltasse, e a vara que tivesse florescido era o escolhido. E quando eles voltaram, a vara de Arão tinha florescido, mostrando que ele era o escolhido. E dizem os sábios judeus, meus irmãos, que esse cajado que Arão tinha, o primeiro nome que foi esculpido lá embaixo foi o dele. E foi passando de geração em geração até chegar na época de Jesus. E quando chega na época de Jesus, o último nome que tinha lá engravado nesse cajado era o nome de Caifás. E Caifás, ele tinha um sonho de conhecer um rabino judeu que estava pregando ali. E ele manda chamar esse rabino. E ele questiona esse rabino e fala: tu és o filho de Deus? E Jesus olha para ele e não responde nada. Ele fala novamente: tu és o filho de Deus? E ele fala: sim, sumo sacerdote, eu sou o filho de Deus. Aleluia. E quando ele fala isso, Caifás, ele rasga as suas vestes. E na Bíblia estava escrito que o sacerdote não pode rasgar suas vestes. Mas quando ele estava rasgando as suas vestes, ele estava dando fim à velha aliança. E estava dando início à nova aliança, realizada na cruz do Calvário. Aleluia. Porque Arão, ele era sacerdote do Senhor. E Caifás era descendente de Arão. Mas Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E a vara de Arão foi o último elemento ali dentro da arca. E o povo tinha a presença de Deus. O povo passa esse tempo de dificuldades, mas a presença de Deus estava com ele. Muitas vezes nós passamos por dificuldade e a gente até se esquece. Mas quando nós estamos buscando ao Senhor, quando nós estamos na casa do Senhor, nós podemos até estar passando por dificuldades, mas a presença de Deus está conosco. Aleluia. E se a presença de Deus está conosco, nós vamos conseguir chegar onde Deus quer que a gente chegue. Porque a presença de Deus está conosco. Aleluia. Tudo que eles passaram ali, todas as dificuldades, Deus estava junto com eles. Meus queridos irmãos, mesmo que nós passamos por lutas, mesmo que nós passamos por dificuldades, mas se Deus estiver conosco, meus irmãos, isso é o que mais importa, isso é o mais importante. O mais importante é Deus estar junto de nós. E Moisés, ele teve essa vida de luta, de batalhas. Imagina só, Moisés ficou 40 anos ali no deserto. Muitas dificuldades ele passou, mas ele era livre. Ele era livre. Porque no Egito o povo estava escravizado, mas no deserto ali o povo estava livre. Moisés, ele foi livre, meus irmãos. Porque em Ageu nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O pai de Moisés, Arão, ele foi escravizado no Egito. Ele foi açoitado no Egito, ele foi aprisionado no Egito. Mas Moisés, ele foi livre. Moisés, ele viveu as promessas de Deus. Moisés, ele viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Porque, meus queridos irmãos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O profeta Ageu, ele profetizou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Todas as dificuldades que Arão passou, o pai de Moisés, Moisés não passou. Tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que nós vamos
Tem dificuldades na nossa vida que nós vamos passar, mas os nossos filhos não vão passar. Nossos filhos não vão passar aquilo que nós passamos. Aleluia. Tem coisa na nossa vida que a gente vai enfrentar que nossos filhos não vão enfrentar. Eu creio. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Deus fiel. Meu pai e minha mãe, meus irmãos, eles tiveram um casamento difícil. Eles brigavam muito. Mas hoje, Deus me deu um casamento tranquilo, um casamento sólido, um casamento onde a gente se entende bem. Eu vi coisas, meus queridos irmãos, que graças a Deus o meu filho não vai ver. Aleluia, é sobre isso. Eu escutei coisas que graças a Deus o meu filho não vai escutar. No nome de Jesus. Porque o meu pai ele era um homem de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não tinha firmeza. Ele não tinha solitude. Ele não conseguia ficar firme. Meu pai, ele estava na igreja, na outra semana ele já não estava mais. Ele não tinha constância na presença de Deus. E meu pai recebeu muitas promessas do Senhor. Eu via meu pai recebendo as promessas. E muitas das promessas na vida do meu pai não se cumpriu, porque ele não seguiu firme na presença de Deus. Mas hoje, tem promessas que não se cumpriu na vida do meu pai, mas hoje está se cumprindo na minha vida. Aleluia. Tem promessas que não vai se cumprir na vida dos nossos pais, mas vai se cumprir na nossa. Tem promessas que não se cumpriu na vida dos nossos pais, mas na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa descendência, elas vão se cumprir. Aleluia. Basta a gente se posicionar, basta a gente seguir a palavra de Deus, basta a gente seguir os mandamentos de Deus, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Talvez você passou por angústias, talvez você passou por depressão, talvez você passou até por traições na sua vida. Algumas pessoas te traíram, mas seu filho não vai passar por essa angústia, seu filho não vai passar por essa depressão, seu filho não passará por isso. Aleluia. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Tem lutas que nós passamos, meus irmãos, que a nossa descendência não vai passar. Não vai. Porque a Bíblia diz que uns plantaram e outros regaram, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Uns plantaram, outros regaram, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. É Deus que está no controle de todas as coisas. Meu pai, ele foi escravizado, meus queridos irmãos, nas drogas, no álcool, mas hoje eu sou liberto pela graça de Jesus. Eu tive problema com isso também, mas hoje a palavra de Deus me libertou. Eu preciso falar, meus irmãos, aquilo que eu vivo. Aleluia. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Oh, glória. Tem coisa na nossa vida que a gente passou, meus irmãos, que a nossa descendência não vai passar. Porque hoje nós estamos aqui buscando a Deus, e a nossa descendência também vai buscar a Deus. Hoje nós estamos aqui glorificando, e a nossa descendência também vai glorificar. Aleluia. Hoje nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor, e a nossa descendência também vai exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Oh, glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Cada detalhe da sua vida, Deus está no controle. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Muitas vezes é difícil o dia a dia, as situações que a gente passa, mas tudo é uma preparação, tudo é um direcionamento, tudo é uma experiência com Deus. O que seríamos de nós, meus irmãos, se nós não tivéssemos essas experiências com Deus? O
que seria de nós, meus irmãos? Verdade. Porque, meus irmãos, Deus ele está no controle de todas as coisas. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio. Deus creio. está no controle de todas as Verdade. coisas. Aleluia. Talvez você não tenha aquilo que você gostaria de ter, Verdade. mas se você se dedicar ao Senhor, seu filho terá aquilo que você não Aleluia. pode ter. Talvez muitas coisas a gente perdeu e ficou para trás, mas a nossa descendência será abençoada. Aleluia. Eu creio nessa palavra, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas e que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém, meus irmãos? Vem com o louvor. Glória a Deus. Está na igreja da Santa Paz, Senhor Jesus? Amém.